Então, pessoal, aqui está o cálculo da liquidez geral por ano de 2000x1 e 2000x2 da segunda questão, certo? Como eu falei para vocês, aí a gente precisava identificar o realizável a longo prazo, tanto do ano de 2000x1 quanto do ano de 2000x2. Nós verificamos que é 200 mil, né, o realizável a longo prazo para o ano de 2000x1 e o realizável a longo prazo do ano de 2000x2 é 222 mil reais. Eu peguei e calculei, né? Aqui a liquidez geral para o ano de 2000x1. Eu peguei o ativo circulante, mas o realizável a longo prazo, somei, né? 1.295.100 mais 200 mil, somei e dividi pela soma de 1.450.500 mais 1.150.000. Eu peguei, somei e dividi, deu quanto? A liquidez geral do ano de 2000x1 deu 0,57. E a liquidez geral para o ano de 2000x2 deu 0,71. Certo, pessoal? Também a liquidez geral, né, do ano de 2000x2 foi melhor que do ano de 2000x1, porém vocês podem perceber que foi melhor no ano de 2000x2, mas vocês estão vendo que o valor da liquidez geral, tanto para o ano de 2000x1 quanto para o ano de 2000x2 está menor que 1. Né? Vocês estão percebendo que a liquidez geral, né, tanto para o ano de 2000x1 quanto para o ano de 2000x2 está abaixo de 1. Significa que essa empresa, ela, pelo andar da carruagem, por essa análise aí, ela não tem condições de arcar com as suas dívidas de longo prazo. Com todo o ativo que ela tem disponível, tanto o ativo circulante, mais o realizável a longo prazo, ela não tem condições de arcar com as suas, o quê? Com as suas dívidas de longo prazo, com as suas obrigações de longo prazo. A liquidez geral dessa empresa está abaixo de 1, tanto para o ano de 2000x1 quanto para o ano de 2000x2, certo? Isso aí não é bom. Então a gente tem que ter uma situação que tem que ser analisada, certo? Então vamos agora verificar a próxima questão, a questão número 3 dessa lista de exercício. Aqui, galera, a gente tem a questão número 3, né, da lista de exercício. Uma questão que caiu no concurso para contador, Banca 6 Gran Rio, ano de 2005, né? Vamos analisar essa questão e verificar qual é o gabarito. O que ocorrerá se uma empresa apresentar um índice de liquidez corrente igual a 0,8 ou 0,80, né? Como queiram. O que acontece? Pô, liquidez corrente é a capacidade da empresa de honrar com seus compromissos o quê? Suas obrigações de curto prazo. Liquidez corrente, liquidez quanto maior, melhor. Ou seja, tem que ser acima de 1, né? O nosso valor de referência. Acima de 1. E quanto maior, melhor. Aqui a gente está vendo que a liquidez corrente é 0,8, pô. Então é menor que 1. A gente já se é menor que 1, a gente sabe que essa empresa ela não vai ter condições de arcar com as suas obrigações de curto prazo. Ela não tem condições. A liquidez corrente dela é abaixo de 1, 0,8. Então vamos analisar cada afirmativa. A letra A empresa não terá nenhuma dificuldade para honrar com seus compromissos de curto prazo. Não terá nenhuma dificuldade. Pô, totalmente errado. Óbvio que vai ter dificuldade. A empresa está com uma liquidez corrente abaixo de 1. Isso significa que ela não vai ter condições de honrar com seus compromissos de curto prazo. Ou seja, ela terá dificuldade. E a letra A está falando que ela não terá nenhuma dificuldade. A letra A está errada. Letra B, deverá providenciar uma redução simultânea e do mesmo valor no ativo e no passivo circulante. Não tem nada a ver. Esse não vai provocar, não tem essa relação de liquidez corrente igual a 0,8 não tem relação com essa afirmativa. Letra C, estará praticamente falida. Pô, também a gente não pode exagerar, né, pessoal? Não, a empresa não está falida, ela só não vai ter condições de honrar com seus compromissos de curto prazo. Mas ela não necessariamente, ela não está falida, não é também algo tão drástico assim, certo? Letra D, em condições normais, não poderá pagar suas obrigações de curto prazo. Pô, é a letra D que é o gabarito, né? Em condições normais, com uma liquidez corrente de 0,8 ou 0,80, né, como queiram, essa empresa não vai poder pagar suas obrigações de curto prazo. É a letra D o gabarito dessa questão 3. Quem marcou a letra D acertou. Por que a última alternativa está errada? Vamos ver. Em condições normais, não poderá pagar suas dívidas de longo prazo. Pô, tá errado, porque liquidez corrente é uma análise, uma avaliação do que? No curto prazo. É ativo circulante
né, dividido pelo passivo circulante, uma avaliação de quê? De curto prazo, e não de longo prazo. Então a letra E está errada, né? O gabarito é a letra D da terceira questão. Aqui, pessoal, nós temos a questão número 4, né? Considerando uma questão que caiu para analista formado em ciência, né, com formação em ciências contábeis para o INSS de 2005, certo? Considerando-se que o grau de liquidez corrente da companhia Beta obtido em 2003 foi igual a 1,3, pode-se afirmar que para cada, a liquidez corrente foi 1,3. Pode-se afirmar que para cada, letra A, R$ 130 de ativo circulante, a empresa deve R$ 100. Não, tá errado. Não é isso não. Letra B, que para cada R$ 130 de ativo circulante, o passivo circulante é de R$ 100. É isso mesmo. 1,3. Ou seja, uma empresa tem R$ 130 de ativo circulante e para quanto? 130 para 100 de passivo circulante, certo? 100 de passivo circulante, ou seja, 1,3 é como se a empresa tivesse R$ 130 de ativo circulante para pagar R$ 100 de passivo circulante. É por isso que a letra B está correta. R$ 130 de ativo circulante e o passivo circulante é de R$ 100. Letra C. 130 de disponibilidade. Olha, liquidez corrente não tem nada a ver com disponibilidade. Disponibilidade é liquidez imediata. A letra C está errada. Letra D, 100 de ativo circulante e o passivo circulante é de 130. Não, tá errado, é o contrário, né? Porque se for 100 de ativo circulante e 130 de passivo circulante, significa que o ativo circulante não cobre o passivo circulante. E a gente sabe que a liquidez corrente é 1,3, significa o quê? Que é um valor acima de 1, ou seja, um valor bom. Né? Que para cada R$ 100 de dívida de curto prazo, a gente tem 130 de ativo de curto prazo. A letra E, R$ 100 de ativo total. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Liquidez corrente não tem nada a ver com ativo total. Liquidez corrente, ativo circulante e passivo circulante. Então, por isso que nessa quarta questão, quem marcou na letra B, né, R$ 130 de ativo circulante, a empresa tem o quê? R$ 100 de passivo circulante. Quem marcou a letra B acertou. Aqui nós temos a quinta questão, uma questão que também para auditor júnior da Petrobras, ano de 2008. Formação em ciências contábeis. Aqui ela nos dá um balanço, né, o ativo passivo. No ativo a gente tem o ativo circulante, caixas e bancos, clientes, não circulante imobilizado e cliente. O passivo, a gente tem passivo circulante, fornecedores e financiamento, e passivo não circulante, financiamento. Deve ser financiamento do quê? De longo prazo, né? Patrimônio líquido, a gente tem um capital social. A gente tem o balanço aqui bem simples. Vamos ver o que a questão está pedindo. A questão pede o seguinte: de acordo com o balanço apresentado acima e com o índice de liquidez corrente, qual é o resultado da análise realizada em relação à capacidade da companhia www de honrar seus compromissos de curto prazo? Ou seja, liquidez corrente. Então dá para calcular a liquidez corrente, né, dessa empresa aí. A liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Quanto é a liquidez corrente dessa empresa? Tem que voltar lá no balanço patrimonial para a gente ver. A liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Tem que fazer a conta aqui, ó. Ativo circulante, o total é 600 mais 180, né? Porque é todo o ativo circulante, vai dar 600 mais 180, 780, certo? Dividido por todo o passivo circulante, que vai ser quanto? Passivo circulante são fornecedores e financiamentos, 240 mais 200, vai ser 440, certo? Então vai ser, qual é a liquidez corrente aí? Liquidez corrente é ativo circulante dividido por passivo circulante, o total, né? Total do ativo circulante dividido pelo total do passivo circulante. Total do ativo circulante, 600 mais 180, 780. 780 dividido pelo total do passivo circulante, que é 240 mais 200, 440. 780 dividido para 440. Bora ver quanto é a liquidez corrente dessa empresa aí. Olha aqui, galera, eu calculei para vocês a liquidez corrente dessa empresa www. É ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O ativo circulante é 600 mais 180, dá 780. O passivo circulante é 240 mais 200, dá 440. A liquidez corrente da empresa é 1,77, tem uma liquidez corrente muito boa.
Ou seja, essa empresa tem condições de pagar suas obrigações de curto prazo. Para cada R$ 100 de passivo circulante, ela tem R$ 177. Ou seja, ela paga os 100 e ainda fica com 77 de excedente, né? Tá bacana. Vamos analisar então quais são as alternativas que tem aí da questão. Aí tem as alternativas. De acordo com o balanço apresentado acima e com o índice de liquidez corrente que a gente já calculou, qual é o resultado da análise realizada em relação à capacidade da companhia WWW de honrar seus compromissos de curto prazo? Letra A. O índice de liquidez corrente será igual a 0,56. Pô, tá errado. A gente já fez o cálculo. A gente viu que o índice de liquidez corrente é 1,77. Pô. Letra B. O índice de liquidez corrente será igual a 1,52. Pô, tá errado também. A gente sabe que é 1,77. Letra C. Para cada 52 centavos de obrigação de curto prazo, existe R$ 1 de cobertura. Pô, não tem nada a ver, porque a liquidez corrente não é 1,52. A letra C tá errada. A letra D. Para cada 0,77 de obrigação no curto prazo, existe o que? R$ 1 de cobertura, visto que o índice de liquidez é 1,77. Vamos analisar. A letra E. O índice de liquidez corrente será igual a 1,77, o que significa dizer que para cada R$ 1 de obrigação no curto prazo, a empresa possui 1,77 para a cobertura dessa obrigação. É a letra E, pessoal. A letra E que é a correta. A letra E é certa, ou seja, o índice de liquidez corrente é 1,77, tá ok. O que significa dizer que para cada R$ 1 de obrigação no curto prazo, para cada R$ 1 de obrigação, a empresa possui 1,77 para a cobertura dessa obrigação. É isso mesmo, a letra E que está certinha, certo? Quem marcou a letra E acertou. Vamos analisar a questão número 6. A questão número 6 é a mais fácil acho que de todas aqui. Bem tranquila. A questão número 6 diz o seguinte: o índice que evidencia se os recursos financeiros aplicados no ativo circulante e no ativo realizável a longo prazo são suficientes para cobrir as obrigações totais é denominado de índice de liquidez. Pô, qual é a liquidez que considera o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo? Se esses ativos são suficientes para cobrir as obrigações totais, ou seja, as obrigações de curto e longo prazo. É a liquidez geral, né, pessoal? É o índice de liquidez geral. Então, quem marcou a letra B acertou, certo? A letra B que é o gabarito da sexta questão. Tá ok, pessoal? Então, essa aí foi a resolução dessa lista de exercício. Eu vou encaminhar para vocês futuramente outra lista de exercício um pouco mais complexa, para vocês tentarem resolver, porque esses fundamentos de índice de liquidez, esses caem muito em prova, caem muito em concurso, tem muita questão sobre isso, tem muitas questões sobre isso aí na literatura, disponível, e eu vou fazer mais uma lista para vocês tentarem resolver também. Tá ok? Futuramente nós faremos uma atividade avaliativa, abordando esse conteúdo aí de índices, de liquidez e de indicadores de liquidez, tá bom? Espero que vocês tenham acertado as questões, espero que vocês tenham entendido a resolução. Se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula.